Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui na videoaula de Angular. Lembrando que existem outras duas videoaulas anteriores a essa, onde você vai aprender quais softwares são necessários para instalar o Angular e começar a trabalhar, e vai conhecer também os conceitos básicos do Angular, porque é altamente recomendável que você não saia desenvolvendo sem saber o que você está fazendo. Então nessas duas videoaulas você vai ter esse tipo de informação. Bom, eu não vou me estender muito aqui na minha apresentação, porque eu já fiz isso nas últimas duas videoaulas, mas eu só acrescentei aqui qual é o meu e-mail, que é o rai.silva@msn.com. E se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, fique à vontade, manda um e-mail lá, assim que possível, prometo que eu retorno. A nossa agenda hoje, nós vamos falar como a gente vai arquiteturar o nosso projeto, o que são componentes, routing e TypeScript. O TypeScript, galera, eu vou depois passar um link aqui para vocês de uma colega que está falando bastante sobre isso, que é a Gláucia. Então eu não vou entrar muito a fundo no TypeScript e depois eu passo o link para vocês analisarem o canal dela aí. Tem bastante conteúdo de qualidade. Inclusive aí embaixo, como eu falei, tem um link para o GitHub, que é onde tem o template base para o nosso desenvolvimento aqui. É o github.com/rcarneironet/curso Angular. Vai lá, baixa lá e vamos começar. Bom, então falando aqui sobre componente, basicamente o componente ele é o template, é o que o seu usuário vai ver ali, certo? Dentro do seu componente, esse cara ali você vai ter HTML, CSS e você vai trabalhar também com variáveis, com arrays, etc. para pegar dados e manipular dados. Isso é o que configura o metadados, ou seja, você vai estar manipulando dados entre um servidor de aplicação e também o template. Então toda essa transição aí é uma transição de metadados que vai estar ocorrendo enquanto o seu usuário vai estar utilizando a aplicação. O databind, na verdade, nada mais é do que ele recebe uma informação, um conjunto de dados de uma fonte, pode ser API, pode ser um banco de dados diretamente, e joga isso para o seu template. Então vamos imaginar uma situação onde você faz uma pesquisa de restaurantes por um nome, ou seja, essa requisição vai no servidor, vai trazer essa informação para você e você vai fazer um bind. Você vai pegar essa informação e vai dispor essa informação na tela para o seu usuário visualizar. O property bind é o contrário. Você imagina que o seu usuário está na tela e tem um combo lá para ele pesquisar, ou seja, aquela informação que ele digitou, ela vai ser setada em alguma propriedade que você vai acessar dentro do seu componente via TypeScript. Então, a grosso modo, o componente ele é uma forma visual de interagir com o seu usuário e você vai programar dentro dele também. Acho que para ficar um pouquinho mais claro, a gente pode imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que esse aqui é o seu aplicativo. Dentro do seu aplicativo, você tem um header, um menu lateral, um footer e no meio ali você vai ter um conteúdo dinâmico. Vamos imaginar que cada um desses caras seja um componente à parte. Normalmente, e por boas práticas, nós fazemos dessa forma no Angular. Você teria um componente chamado header, um componente chamado menu lateral, um componente chamado footer, e ali no meio é onde vai ocorrer a substituição de conteúdo de forma dinâmica que o seu usuário vai estar trabalhando na sua aplicação, vai estar clicando, vai estar consumindo dados da sua aplicação. Falando em navegação, a gente entra em routing. Ou seja, o que é o routing? Não só no Angular, mas em outros frameworks web, a gente tem essa roteirização. A roteirização, a grosso modo, nada mais é do que a navegação do seu aplicativo. Normalmente, ela acontece com os verbos HTTP. Ou seja, você faz um GET, você tem lá www.meussite.com.br/usuários/id. Ou seja, essa navegação que você vai ter no seu site, ela vai ser composta por uma rota. Então você como desenvolvedor, você sabe como arquiteturar a sua aplicação baseado em cima de uma rota. Uma não, várias rotas, uma ou mais. Bom, então vamos imaginar de novo nesse mesmo template o seguinte. Você imagina aqui que o cara está dentro do seu app, certo? E ele clicou ali para ver, sei lá, a discografia da banda favorita. A hora que ele clicou aqui no conteúdo dinâmico, por exemplo, Linkin Park, ele vai clicar aqui e um conteúdo específico do Linkin Park
vai ter que ser disposto dentro desse conteúdo dinâmico. E para isso a gente utiliza tanto components como o routing, porque o routing é o cara que sabe onde você vai buscar essas informações, onde deve acontecer e onde deve ser feito o bind disso. Bom, vamos pôr a mão na massa então, galera. Chega de falar e vamos pôr a mão na massa, né? Abre o Visual Studio Code aí, beleza? A gente vai precisar do terminal que está aqui no View Integrated Terminal. Esse carinha aqui, ele é o cara responsável por fazer comandos aí em PowerShell para fazer a criação dos seus componentes e demais coisas que você vai precisar dentro do Angular. Lembrando que sua aplicação Angular reside no Source, ok? Então todo o desenvolvimento que você for fazer vai estar dentro da pastinha Source aqui. Acho que não abriu o terminal, deixa eu abrir novamente. Beleza. Bom, olhando aqui, nossa aplicação ela tem um header, um footer e um conteúdo dinâmico aqui no meio, tá? Então a gente vai fazer a criação aqui de um header, de um footer e depois a gente vai fazer a roteirização disso, beleza? Bom, então, lembrando que para criar aqui um componente, você faz ng gc e o nome do seu componente. O porquê do G e porquê do C? Generate e component. Escrevi errado aqui. Component. E logo após isso, você vai dar um nome. Então, vamos começar com o header. Eu vou pôr um menos spec aqui, galera, porque esse comandinho aqui, ele não cria os arquivos de teste. Então, como a gente não vai falar de teste, eu não quero que ele crie aqui. Na verdade, é spec igual a false, se eu não me engano. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Beleza, funcionou. Olha só, quando eu fui criar o meu componente, basicamente o que ele criou para mim? Ele criou o HTML, o arquivo do TypeScript e o CSS e fez o update aqui para mim no app model. O que é o app model? Lembra que a gente falou lá na última videoaula que esse cara ele vai residir dentro da minha app, tá? Então, dentro do meu app model aqui, a gente acabou de importar e de criar, na verdade, o header component, tá vendo? Foi o nome que eu dei lá, header. Então, como esse aqui é o cara principal da minha aplicação e é o cara que faz o bootstrap da minha aplicação, ou seja, que quando o cara entrar na minha aplicação ele vai subir, então ele está falando assim, legal, o meu app component ele também é composto por um header, beleza? Então ele põe aqui nas minhas declarações, app component e header component. Aqui dentro de app, veja que ele criou aqui para mim um componente header. Ou seja, nós estamos fazendo isso aqui, ó. A gente está pegando esse cara aqui e vamos criar ele como um componente, tá? O que eu faço aqui, por boa prática, é o seguinte. Eu costumo apagar o CSS, então esse component.css eu vou deletar. Ele vem em branco, tá? Mas esse cara aqui, normalmente se você quiser fazer alguma folha de estilo exclusiva para esse componente, você coloca ali. Mas como tem esse arquivo aqui que é o styles.css, ele é global para minha aplicação inteira, eu vou utilizar só esse cara aqui, tá? Então, vejam que o HTML não tem nada e o component também não tem nada. Só que na verdade, o que o component.ts informa aqui para mim? A gente já falou isso lá na outra videoaula, mas eu vou entrar em mais detalhes aqui. Bom, essa diretiva component aqui, ela está me falando o seguinte, quando você for utilizar esse componente, o nome dele lá no HTML vai ser app-header. Se ele tiver algum arquivo HTML, ele vai estar disposto dentro desse cara aqui, ó, template URL. Nada mais faz do que pega esse HTML e incorpora dentro do componente. E o CSS também. Se ele tiver algum CSS, você pode apontar aqui dentro. Então, como eu acabei de excluir o CSS, eu vou basicamente tirar ele daqui, tá? E lembrando também que você pode colocar aqui dentro do seu template códigos HTML também. Mas como nós vamos querer manter aqui o nosso componente com menos código possível, deixa esse cara aqui e o que a gente tiver que manipular de HTML, a gente manipula aqui. A forma de manter a sua aplicação vai ficar muito mais fácil, ok? Então vamos começar. Vamos criar agora, deixa esse cara aqui, vamos criar o footer, tá? Aqui embaixo no terminal a gente escreve ng gc
vamos colocar o nome aqui footer spec igual a false. Na parte de cima aqui, ó, eu coloquei ng generate component. Aqui é só uma forma menor de fazer, tá? GC. Spec igual a false porque eu não quero arquivos de teste. Então, vamos criar o footer. Maravilha. Veja que novamente, ele criou uma pastinha aqui para mim chamada footer. Ele criou o CSS, HTML e o arquivo .ts, que é do TypeScript. Vamos apagar o CSS aqui. Cadê? Delete. E lá no arquivo TS, não vou falar que vou utilizar nenhum arquivo CSS, porque eu não tenho. Tá? E novamente, ele lá no arquivo appmodel.ts, ele incluiu aqui para mim. Então ele está falando que na minha aplicação eu tenho 3 componentes e quem faz o bootstrap para mim é o app component, ok? Agora que nós já temos aqui o footer e o header criados, vamos começar então a montar a nossa aplicação. Se o app.component é o cara que faz o bootstrap aqui na nossa aplicação, então, opa, fiz alguma caca aqui, dupliquei. Esse cara aqui, ele tem um HTML que está associado a ele, que é o appcomponent.html. Vamos ver como que está aqui primeiro, ngserve-o, e vai abrir aqui para mim, vai dar um bootstrap na minha aplicação. Vamos ver que tipo de conteúdo que tem lá e a gente substitui pelo conteúdo da nossa aplicação. Está subindo aqui na minha instância, local, se tudo der certo ele vai falar que deu, que compilou, bacana. Lembrando que apertar o F12 aqui no Chrome, porque se tiver algum problema vai ser disposto no nosso console aqui. Beleza, galera, olha só que bacana. Agora vamos abrir aquele template. Na minha máquina aqui ele está dentro de app, Angular template. Vamos pegar o index, tá? Dá um Ctrl C em tudo aqui e vamos jogar aqui. Beleza? Alt Shift F, ele dá uma indentada bacana aqui. E vocês viram que à medida que eu vou apertando aqui, ó, Ctrl S para salvar, o meu Webpack aqui embaixo, ó, ele está compilando tudo de novo. Então, a nossa aplicação agora, ó, já está tomando formato. Vejam que eu estou na minha aplicação Angular, lá no localhost, e estou exibindo o mesmo conteúdo do meu template. Mas a gente falou que nós vamos trabalhar aqui com componentes, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o HTML aqui, o Visual Studio Code, que representa o meu header, tá? Então, deixa eu ver aqui onde ele está. Esse cara tá aqui, ó, navbar. Então, eu vou pegar esse componente inteirinho aqui, vou dar Ctrl C nesse navbar aqui, ou Ctrl X, né? Vamos tirar. E vou jogar esse cara no HTML do header. Certo? Dei um salvar aqui. E olha só que bacana. O nome do header component que está aqui é app-header. Certo? Então a gente dá um Ctrl C nesse nome aqui. Aqui no header component.html ficou a nossa parte de cima, o nosso header. E aqui eu vou substituir pelo nome, ó, app-header. E vou fechar como se fosse uma tag HTML. Como se fosse não, é uma tag HTML. Mas o Angular entende que você está colocando um componente Angular aqui dentro. Então, tudo dando certo, ó, parece que o Webpack aqui falou que compilou com sucesso. Vamos voltar para a nossa página. Opa! Bacana, ó, o meu componente está aqui. Ele teve algum probleminha com certeza de CSS, mas a gente trata isso mais para frente, tá bom? Mas ó, veja que a minha página agora, se eu ver o source dela aqui, dá um Ctrl U aqui mais fácil, ela tem o componente ali de header que está dentro dela. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa então para o footer. O meu componente aqui, ó, no app component HTML, eu vou pegar o meu footer daqui, eu vou dar um Ctrl X nesse cara, eu vou até o footer component.html, vou jogar essa informação ali. No footer component.ts eu vou pegar o nome do seletor, que vai ser o nome do meu componente, e vou substituir aqui por um
por uma tag appfooter, tag HTML. Vamos ver, compilou, bacana. Não está funcionando o estilo aqui, já vamos resolver isso. Para resolver o problema então que nós estamos enfrentando aqui, ó, que o nosso componente não está mostrando a cor aqui em cima, aqui embaixo no footer e lá em cima no header, vamos fazer o seguinte, ó. Nós estamos componentizando a nossa aplicação, correto? Então, se você olhar aqui o appcomponent.html, você vai notar que a gente tem alguns estilos aqui dentro dele e a gente tem alguns arquivos aqui, ó, que teoricamente seriam globais, né? Então, olha só, dentro do arquivo index.html, nós temos o index global também da nossa aplicação. Então, faz sentido nós pegarmos o que está no appcomponent.html aqui, vamos pegar title, link, etc. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar até o script primeiro, vamos lá no index.html e vamos colocar esse cara aqui, beleza? Salvei. Aqui ainda a gente tem estilos inline nesse componente. Vamos tirar aqui só o que é de CSS, ó. Vamos até aqui embaixo. Ficou só o style. Vamos tirar fora o style aqui. E o style, vamos colocar nesse arquivo aqui, ó, de styles globais. Vamos abrir o style.css, vamos jogar esse cara aqui. Beleza. Aqui também a gente não tem mais nada de estilos, né? Temos aqui o nosso header, temos aqui o nosso footer. Temos um conteúdo estático ainda, não temos nada de CSS, HTML, nada. Então vamos olhar a nossa página. Opa, bacana, ó. Então, de certa forma, estamos com estilos globais, tá vendo? Colocando aqueles links lá no index, ele está distribuindo isso para todo mundo, tá? Olha o app-root aqui, ó, que a gente estava falando. Beleza? Eu dei um Ctrl U aqui, tá, galera? Para quem não sabe, ver o source code aqui. Bom, vamos lá. Então, teoricamente, está funcionando aqui os nossos estilos. Temos os componentes aqui. Mas se eu clicar aqui em Home, ó, vai ter um erro, porque eu estou mandando para o index.html ainda. Bandas, admin. Então, vamos arrumar isso também. Na verdade, além de tirar o Bootstrap aqui, eu tirei também o jQuery, galera. Então, se atentem aí, ó, a incluir no seu projeto, ou se certificar que tenha no seu projeto esses dois scripts aqui, tá? O jQuery e o Bootstrap. Eu vou dar uma olhada no template depois, se tiver faltando, eu ponho lá no repositório, beleza? Bom, vamos olhar aqui de novo. Então, basicamente, vamos ver se tem algum problema. Maravilha. Estamos sem problema nenhum. E a nossa aplicação, que partiu de um template, já está tomando cara, beleza? Agora aqui a gente tem, ó, o home, o bandas e o admin, que basicamente está indo para uma página index.html aqui, né? Não está indo para lugar nenhum, na verdade. Vamos incluir agora a parte de rota. Beleza, então para a gente falar aqui agora sobre rotas, vamos imaginar a seguinte situação. Você vai ver que aqui em cima, aqui, nós estamos trabalhando no localhost, na porta 4200, e basicamente esse roteamento padrão ele está caindo aqui na página index, né? Que tem aqui o nosso header, o meio aqui e tem a parte de baixo aqui o nosso footer. O ideal é que é o seguinte, quando você trabalhar com roteamento, o roteamento, como a gente falou, nada mais é do que a navegabilidade que a sua aplicação vai fornecer para o seu usuário. Dessa forma, imagine o seguinte, quando eu clicar aqui em visualizar catálogo, se você olhar aqui, ele está me mandando para bandas.html. Só que como a gente está trabalhando com o aplicativo SPA, eu gostaria que esse conteúdo do meio aqui, ele fosse dinâmico. Então, ou seja, toda vez que eu tiver alguma interação, que eu tiver alguma navegabilidade no meu aplicativo, eu quero que esse conteúdo do meio saia e entre um conteúdo novo que a minha aplicação vai fornecer para o meu usuário. A grosso modo falando, era como a gente estava falando mais ou menos aqui, ó. Então, ou seja, eu tenho um header, tenho um footer e esse conteúdo dinâmico que está aparecendo nesse momento aqui, ele é esse visualizar catálogo aqui. Então, vamos começar a trabalhar aqui com rotas e eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui para criar as suas primeiras rotas e na próxima videoaula a gente vai criando rotas a partir do momento que a gente for criando novos componentes.
Para começar a trabalhar com rotas, então, dentro aqui do nosso app, vamos clicar com o botão direito e New File. Vamos criar um arquivo chamado app.routes.ts. Lembrando que TS significa TypeScript. Esse arquivo aqui, basicamente, ele vai ser responsável por toda a roteirização da minha aplicação. Tá? Então, tudo que a gente for fazer de novas rotas que leve para novos componentes vai ser feito aqui dentro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um export const de constante. Eu vou dar o nome de routes, ok? E vou chamar aqui o import do Visual Studio Code, onde ele vai trazer aqui para mim, vai falar que eu estou importando routes do Angular/router, ok? Se por acaso isso aqui não aparecer automaticamente para você, você vai ter que digitar. Lembrando que ele está aparecendo aqui para mim de forma automática, porque eu tenho um plugin para fazer isso, tá bom? Vamos lá então. Então aqui eu vou querer fazer o seguinte. Dentro das minhas rotas, eu tenho que falar qual é o caminho que eu tenho e qual é o componente que vai ser exibido dentro daquele caminho. Então, voltando aqui para a nossa aplicação, eu quero o seguinte. Quando o cara entrar no meu site e não colocar barra bandas, barra alguma coisa aqui em cima na barra de tarefas, ou seja, ele vai entrar na raiz do meu site, vai entrar no barra do meu site, então eu quero apontar para um componente. Então a gente faz assim, ó. Abre aqui os parênteses, né? E vamos colocar path e vamos apontar para um componente. Component, opa, que é minúsculo, component. E vamos falar que vai para o home component. Veja que à medida que eu vou importando aqui, ó, ele já vai importando aqui em cima para mim também. Por padrão, gente, acho que vocês viram que até parece ser um tique meu, mas eu vou tirando essas informações de lá de cima, tudo que é de component, e vou jogando aqui para baixo, mas é só para dividir mesmo. Eu gosto de deixar aqui na parte de cima tudo que é do Angular, tudo que é core, e aqui embaixo eu deixo as coisas da minha aplicação. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que quando cair aqui no path, tá vendo? Opa, aqui eu fiz errado. Aqui é isso aqui, ó. Substitua aí por essa chavinha aqui que eu esqueci o nome dela, tá? Não era parênteses não. Beleza. Então aqui eu estou falando o seguinte, ó. Eu tenho uma rota default já, que é o meu index, que vai mandar para o home component. E aqui, voltando no template, ó. Quando eu for clicar em visualizar catálogo, eu quero ir para bandas, eu quero ver aquelas 3 bandas que no momento estão estáticas ainda. Então eu vou criar mais uma rota aqui, vou dar até um Ctrl C, Ctrl V aqui. Quando o cara for para bandas, eu quero que exiba o componente de bandas, então bandas component. Beleza? Ali em cima ele importou, vou pôr aqui para baixo. Maravilha. Gente, basicamente isso aqui é como a gente faz a configuração de rotas, ok? Então eu já tenho 2 rotas aqui, uma que é uma rota do meu index, que leva para o meu home component, e uma outra rota, que é a rota de bandas, que leva para o bandas component, tá? Agora, dentro do nosso aplicativo, dentro do nosso arquivo appmodel.ts, eu tenho que fazer uma coisinha também. Eu tenho que falar qual que é o arquivo responsável pela roteirização. Então aqui dentro do meu imports aqui, eu vou falar que o meu app models, ele vai fazer um router model.forRoute e vai utilizar aquele routes que eu dei o nome naquele arquivo .ts. Veja aqui, ó. App routes eu dei o nome de routes aqui, certo? Então aqui eu vou falar que router model.forRoute routes. Então eu quero que você use esse arquivo. Aqui ele está falando que eu preciso importar. Então vamos importar. Veja que o import, ele importa e ele aponta para o meu arquivo que eu acabei de criar, que é o app.routes aqui. Beleza. Então acabei de criar. E estou falando que, então eu fiz 2 coisas. Eu criei o routes, falei quais são todos os caminhos aqui, as minhas rotas. Fui no appmodel.ts e falei que é para ele importar essas rotas aqui. Tem for root e for child. Numa próxima videoaula eu vou falar qual que é a diferença de ambos, tá? E agora a gente volta aqui para appcomponent.html.
Para que essa roteirização funcione então de forma muito efetiva, olha só, então vamos olhar nossas rotas de novo. Beleza, a gente está falando que quando estiver na raiz do site da nossa aplicação, a gente vai mandar para o Home Component. Tá? Então, aqui dentro do Home Component, .html, você pode ver que está sendo exibido justamente esse conteúdo estático aqui, né? Que é para o cara ir ver as bandas dele aqui. Só que olha só, dentro do app component, que é o nosso HTML global, vamos falar assim, a gente também está com o mesmo conteúdo aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar esse conteúdo aqui. Deixa eu ver. Home, div, h3, tá. Então vamos tirar desde o h3 aqui até essa div. Beleza. Como que o Angular sabe como que ele tem que prover o conteúdo necessário para cada tipo de HTML ou para cada requisição que o nosso usuário fizer? Para isso, o Angular tem um carinha que chama Router Outlet. Ou seja, olha só, como a gente está falando que dentro das nossas rotas aqui, quando o cara bater em path vai para o Home Component, quando ele falar assim, eu quero /bandas, manda para o Bandas Component, então esse Router Outlet é o cara que vai gerenciar ali, vamos falar que ele vai ser o meio de campo, ele vai saber qual que é a rota que está vindo e qual que é o conteúdo que tem que ser provido para o seu usuário. Vamos dar um ngserve aqui, depois que compilar tudo, só para a gente olhar a nossa aplicação, ver se está tudo certinho. Nesse momento aqui está fazendo build, está pegando os módulos, olhando todos os arquivos JS para ver se está tudo certinho, se não tem nada quebrado. Estando tudo certo, ele vai subir a aplicação aqui e o Webpack falou que compilou com sucesso. Então, só dar um Enter aqui. Beleza, galera. Ó. Só que tem um problema. Esse cara aqui, ó, o visualizar catálogo, ele ainda está mandando para bandas.html. Então, eu tenho que mandar esse cara aqui para a nossa rota, que seria o /bandas. Então, o que dá para fazer? A gente vai abrir aqui o Visual Studio Code de novo. Como esse cara aqui ele é o componente do home, então eu vou lá no home.html e o cara aqui, ó, ele está com o href, certo? O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos substituir esse href aqui por uma outra diretiva do Angular também, chamada router link. Router link, deixa eu fechar aqui, igual, e vamos falar que ele vai mandar para o /bandas. Deu um Ctrl S, vai compilar, vamos ver. Então eu estou substituindo aquele href por isso daqui, que é uma outra diretiva baseada em rota, que vai falar assim, pega o clique que eu vou ter aqui em cima desse prévio href, né, e manda agora para o /bandas. Vamos ver. Deixa eu dar um F5 também só para abrir o F12. Ó, se passar aqui, /bandas. Opa, BandaWorks. Por que está mostrando BandaWorks? Porque provavelmente dentro do nosso componente aqui, ó, de bandas, deve ter um HTML falando BandaWorks. Opa, vamos por aqui, BandaWorks, vamos salvar. Ó, vocês veem também, gente, que toda a parte de build aqui é totalmente automática. A hora que eu salvo, o próprio Angular ali já faz novamente o build e de forma automática já mostra aqui na minha tela. Não tem que ficar dando F5, não tem que fazer nada. Vamos fazer de novo. Eu vou tirar, vou voltar o BandaWorks aqui. Ó, ele fez o build, já está aqui na tela. Então, ó, olha só que bacana. Esse conteúdo do meio aqui é o cara que está dinâmico agora. Então, ó, se eu voltar aqui, ele só vai alterar o meio. Isso daqui é o conceito do Single Page. Beleza, então você viu que o conceito do Single Page Apps está funcionando aqui com o nosso framework Angular. Esse conteúdo aqui está sendo alterado de acordo com o que o seu usuário vai clicando, né? Nesse caso aqui está indo de uma rota para outra, está trocando, e é muito rápido, né, gente? Isso que é o bacana, é muito rápido. Lógico que eu tenho uma página muito simples, mas é muito rápido sim. Só que hoje nos padrões web que nós temos, só ficar com conteúdo estático já não faz mais sentido, né? Então olha só que bacana. Dentro do bandascomponent.ts, eu vou, usando aqui o TypeScript, eu vou criar uma variável chamada banda e vou atribuir o valor aqui para ela de Linkin Park. E dentro do meu componente.html aqui, eu vou abrir duas chaves e vou colocar o nome banda. Ou seja, aqui está banda,
e aqui ficou banda. Isso aqui é uma técnica que chama interpolation. O Angular pega um valor que você declarou numa variável, ou seja lá qual tipo de dado que você tenha, e joga para sua tela. Se você olhar aqui agora, está escrito Linkin Park. O TypeScript, gente, para quem já trabalha principalmente com C#, vai encontrar muita familiaridade. Você pode utilizar classes, interfaces, é muito bacana mesmo. Eu vou deixar o TypeScript, mais detalhes dele para uma próxima aula. Eu vou finalizar por aqui, porque eu acho que a gente já conseguiu falar sobre esses objetivos que a gente tinha na nossa videoaula, que era como arquiteturar o projeto, como criar os componentes, como estilizar os seus componentes também, criando rotas, e a gente viu um pouquinho de TypeScript aqui, que nada mais é do que simplesmente temos uma variável e através de interpolation passamos para o nosso template HTML. Galera, até a próxima aula, muito obrigado e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo.